Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós aqui estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por mais um momento, meu Deus, que nós temos de poder estar invocando o Teu nome e Te glorificando e exaltando o Senhor. Nós queremos, meu Deus, abrir este culto, meu Pai, culto que nós queremos prestar a Ti por todo o Teu benefício, por toda a Tua bondade e Teu cuidado para com as nossas vidas. Até aqui o Senhor nos abençoou e nós temos a certeza, a convicção que debaixo da Tua presença nós estamos guardados e nós estamos protegidos e abençoados. Recebe-nos agora, Senhor, todos aqueles que estão, meu Deus, neste momento, orando, meu Deus, e buscando a Tua presença conosco, cada um no seu lar, Senhor, que cada um possa receber a presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nós assim, ó Deus, Te adoramos. Amém. Nós estamos abrindo este culto e nós queremos fazê-lo com alegria no nosso coração e para isso nós vamos cantar um hino de louvor. Você vai reunir aí na sua casa, sua família, os seus filhos, todos aqueles que aí estiverem e nós vamos juntos louvar a Deus, porque fica bem para a igreja do Senhor louvar o nome santo do Senhor. Vamos adorá-lo. Deus vai cumprir
Como é bom a gente poder louvar o Senhor através desses cânticos de adoração. Nós temos aqui o costume de nos reunirmos na casa do Senhor e juntos a gente poder cantar, poder adorar. E hoje nós estamos tendo que fazer isso à distância. Ao invés de você vir para a casa do Senhor, nós é que estamos indo para a sua casa. Quero te agradecer pela confiança de poder estar aí, talvez na sua sala ou em qualquer dependência que você estiver aí reunindo a sua família, para que a gente possa passar esse tempo juntos, neste culto de louvor e de adoração. Eu quero te esclarecer que, pela nossa vontade, a igreja estaria aberta para poder receber a todos como de costume. Mas nós estamos respeitando o decreto municipal e a ordem judicial que existe de não abrir as portas da igreja para poder juntar aqui um grupo de irmãos ou, quem sabe, uma aglomeração de pessoas. Nós até tentamos, através de um mandato judicial, durante a semana. Foi uma semana, irmãos, de muito trabalho. Nós tentamos de todas as maneiras fazer com que nós pudéssemos ter essa oportunidade de estarmos reunidos, porque nós acreditamos que através da fé nós também temos a oportunidade de vencermos toda essa luta. A fé, a palavra de Deus, ela é curativa e ela nesse momento seria de extrema importância para que a gente pudesse vencer esse gigante invisível que se levantou. Mas o nosso mandato judicial foi indeferido. A juíza aqui de Bauru indeferiu o nosso pedido e nós estamos, então, respeitando as autoridades e, de acordo com o bom testemunho da igreja, nós estamos, então, fazendo esses cultos online. E é claro que a palavra de Deus, ela tem o efeito poderoso. Aqui nós temos aquele momento mais aquecido, os nossos corações mais envolvidos. Aí em casa, à distância, eu sei que nos incomoda um pouco, mas agora eu quero te pedir para que você faça aí do seu lar aqui o mesmo ambiente da igreja. Onde você estiver aí, gostaria que você preparasse as crianças, preparasse aí todo esse local, para que nós pudéssemos então juntos participarmos desse culto. Assim como nós viemos aqui e preparamos a igreja ela está preparada para o culto, porque é um culto que está acontecendo aqui agora. Então, reúna seus filhos, reúna os seus parentes, quem sabe faça uma ligação para um amigo ou um vizinho e diga que nós vamos estar fazendo aqui mais um momento de adoração e logo depois desse momento de adoração nós vamos receber a palavra de Deus, que vai fortalecer a nossa fé e vai acalentar o nosso coração. Vamos louvar a Deus com mais este hino tão precioso.
talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Muito bem, meus irmãos, agora sim, depois desse louvor tão maravilhoso, nós vamos então reunir aí os seus filhos, quem estiver aí na sua casa. Eu gostaria que você pudesse dar as mãos a eles e nós vamos fazer esta oração e vamos pedir com toda a fé ao nosso Deus para que Ele possa falar conosco. Nós estamos
precisando muito da palavra do Senhor. Sempre estivemos precisando, mas mais do que nunca, hoje nós temos essa grande necessidade de que Deus fale o nosso coração. No meio de tantas palavras, tantas conversas, nós precisamos da palavra certa, nós precisamos da palavra do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, meu Deus, nesta hora te agradecer, porque as famílias estão nesse momento reunidas e queremos, ó Pai, te louvar pela saúde e pela paz que nós nos encontramos no meio, meu Deus, de uma situação de tanta aflição, meu Deus, de tanto sofrimento, onde pessoas estão perdendo seus entes queridos e estão, meu Deus, sofrendo aí a subtração, meu Deus, violenta através da morte, Senhor. Mas nós queremos te agradecer pela nossa casa, queremos te agradecer pela nossa família e pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Estenda as tuas mãos do céu e cubra, meu Deus, agora cada um destes lares aonde nós estamos podendo chegar, Senhor. Quem sabe, ó Deus, num momento tão necessário como esse, quem sabe a nossa palavra vai chegar, meu Deus, a lugares onde nós nem imaginamos, mas aonde esta palavra chegar, meu Deus, que a tua presença possa, meu Deus, se manifestar, levando paz, levando consolo, levando, meu Deus, uma alegria que não é por causa dos acontecimentos que envolve a vida de cada um, mas uma alegria que possa vir do céu, Senhor, uma alegria que possa fortalecer a vida de todos aqueles que forem alcançados por esta mensagem. Fala conosco, meu Deus, que seja uma palavra viva, eficaz e poderosa, pois assim nós cremos, assim nós esperamos e assim nós oramos, no nome bendito e precioso do teu Filho, Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Eu gostaria que você aí na sua casa pudesse pegar aí a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura de um texto que está escrito no Evangelho de João, escrito por João, o Evangelho de João, no capítulo 14. E o versículo que nós vamos estar lendo é o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que palavra preciosa é essa do Senhor Jesus para as nossas vidas. E essa palavra, ela nos ajuda a compreender as coisas que estão acontecendo e que às vezes pode estar trazendo aí um certo desconforto para o seu coração. A gente está vendo aí muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas falando e às vezes outras discordando. E tudo isso por quê? Porque nem todos têm o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Veja que a Bíblia, ela está fazendo aqui uma divisão entre as pessoas. Existem aqueles que têm o Espírito de Deus, que é capaz de receber o Espírito de Deus, mas a Bíblia fala que a grande maioria, o mundo, diz aí o texto, o mundo não pode recebê-lo, não pode vê-lo e não pode conhecê-lo. Então, a igreja nesta hora, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de poder mostrar para o mundo essa diferença, de poder
ter o Espírito Santo, porque nós o recebemos. Jesus enviou para a igreja o Espírito Santo, o Espírito Consolador. É aí por isso que a igreja, ela está tranquila no momento de tanta tribulação. É por isso que a igreja, ela está em paz no momento de tanta tribulação, porque nós temos aquilo que nos consola, nós temos aquilo que nos traz a paz. O Senhor Jesus nos enviou esse Espírito Consolador, e ele faz uma grande diferença. E é muito importante que você, que um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, que nessa hora você possa dar o seu testemunho e fazer a diferença. A sua casa, a sua família pode agora pregar o Evangelho, não somente com palavra, mas pregar o Evangelho com testemunho, que é muito mais eficaz, é muito mais poderoso. O nosso testemunho é capaz de transformar as pessoas que estão prestando atenção nos nossos passos, prestando atenção nas nossas vidas. Então, é importante que você agora tenha o Espírito Santo, é importante que você possa experimentar agora, deixar a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar. Você que está aí, talvez, num confinamento, quem sabe por causa da sua idade, com mais de 60 anos, nós temos muitos irmãos, o grupo da terceira idade, e tantos que já estão acima dos 60, e mesmo que não participam do grupo de terceira idade, nós sabemos que existe aí uma orientação de você ficar em casa, de você permanecer aí. Então, é claro que você vai precisar, nesses dias, de alguma coisa que possa te consolar. Não precisa buscar nem aqui e nem lá. O que te consola já está dentro de você, é o Espírito Santo. Mas eu quero que você saiba, quando você olha para o mundo e você vê toda essa turbulência, todo esse desentendimento, toda essa confusão, eu quero que você tome o cuidado de não deixar essa confusão entrar dentro do seu coração. Não, confusão não pode ter lugar. Você é um escolhido de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem o Consolador, você tem o Espírito da verdade, e você não pode estar junto com essa multidão, né? E por que eles estão assim confusos? Por que eles estão aí, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? Um briga com o outro por causa, às vezes, de disputa de poder, ou quem sabe de outros interesses? Porque está escrito na palavra, o mundo não tem o Espírito Santo, e nessa hora, o único Espírito que pode realmente nos ajudar é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele não tem lugar, então entra o espírito da confusão, entra o espírito da perturbação, o espírito da vaidade, entra todos os demais espíritos que operam neste mundo. Então, nós que somos de Deus, nós precisamos compreender. Não adianta a gente ficar também criticando, não adianta a gente ficar, talvez aí, falando a respeito de todos esses acontecimentos. Não, nós precisamos compreender a fragilidade do mundo. Nós precisamos entender a distância que o mundo está de Deus. Veja, Deus foi colocado nessa hora tão importante como supérfluo. A igreja é um supérfluo. Quanta coisa Deus poderia estar fazendo agora pelo mundo. Quanta coisa Deus poderia estar fazendo agora pela igreja. Não é isso? Através da igreja. Mas a igreja está amordaçada. A igreja está algemada, a igreja está impedida porque ela foi classificada junto com as coisas que não têm interesse. Isso é para a gente poder aprender, principalmente para aqueles que valorizam muito as coisas do mundo e às vezes até deixam as coisas de Deus para poder dar espaço
para as coisas do mundo. Viu? Agora você está vendo a verdade. O mundo não tem nenhum tipo de qualificação para a igreja. A igreja não quer dizer nada para o mundo. A igreja é impotente para o mundo. A igreja é insignificante para o mundo. Mas eu creio que eles pensam assim, eles agem desta maneira, porque eles nem imaginam, eles não são capazes de compreender a importância do poder de Deus, a importância da palavra do Senhor Jesus e da presença do Espírito Santo. Sabe o que está escrito, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 1 e também no versículo 1 e no versículo de número 2, está escrito assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha aí, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes mesmo que houvesse todas estas coisas que a gente hoje pode ver, pode pegar, antes mesmo que houvesse o homem, que houvesse a família, o Espírito Santo estava lá. O mesmo Espírito Santo que hoje está sendo deixado de lado. O mesmo Espírito Santo que para o mundo é insignificante. Veja, antes que o homem, estes homens arrogantes, orgulhosos, esses homens que têm os seus corações inchados de poder, de ciência e de autoridade, antes que eles existissem, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Não é um contrassenso, não é uma coisa difícil da gente compreender. Mas por que é difícil da gente compreender? Porque nós conhecemos a palavra, e pela palavra nós encontramos Jesus, e através de Jesus nós recebemos o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Glórias a Deus por isto. A igreja ela precisa agora viver essa experiência gloriosa com o Espírito Santo. Então, nós temos, por exemplo, um testemunho aqui para trazer para você. Lá no passado, no tempo ainda de Josué, experimentou algo muito interessante. Eles viram o poder de Deus derrubar as muralhas de Jericó, e eles então possuíram ali a terra de Jericó. Foi uma vitória muito grande para o povo de Israel. Mas logo depois que eles venceram ali a Jericó, se você abrir aí a sua Bíblia, em Josué, no capítulo de número 7, e você vai poder então ver comigo algo muito interessante. Josué, capítulo de número 7, e o versículo de número 3, e também o de número 4. Diz aí assim a palavra de Deus, olha só: e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Olha que coisa interessante. Eles viram o inimigo, um adversário, que então era pequeno, era insignificante, perfeitamente possível de ser vencido, depois de ter tido uma vitória tão grande como aquela ali em Jericó. E eles acharam assim: olha, o inimigo é tão insignificante, o inimigo é tão pequeno, que nem vamos nos dar o trabalho de ir todo o nosso exército, vamos mandar lá somente uns 2 ou 3.000, e resolveram mandar então 3.000.
Mas acontece que eles não tinham a direção de Deus. Eles não buscaram a presença do Senhor para fazer aquilo. Eles acharam que Deus também era insignificante, que Deus poderia ser deixado de lado, que eles não iam precisar de Deus, eles podiam fazer sozinhos, eles estavam se achando capazes. E a Bíblia fala que eles tiveram então que fugir do pequeno exército que tinha aquela cidade chamada Ai. Tudo isso porque eles não tinham a presença de Deus com eles. O contrário, por exemplo, do que aconteceu em outros casos da Bíblia, como por exemplo Gideão. Veja que a Bíblia conta a história de Gideão e mostra que Gideão, tendo a direção de Deus e cheio do Espírito de Deus, ele apenas com 300 homens, veja, 300 homens, um exército pequeno, insignificante, mas venceu uma guerra contra um grande exército. Por que não dizer um enorme exército? Um exército formado de 135 mil homens. Veja o que a presença de Deus é capaz de fazer. A presença de Deus não faz alguma diferença. A presença de Deus, ela faz toda a diferença. Olha, nós poderíamos falar sobre as vitórias de Sansão. Você conhece, seus filhos conhecem, as crianças conhecem a história de Sansão. Sansão tinha o Espírito de Deus e ele, pelo fato de estar deixando de lado as coisas de Deus, ele experimentou uma série de fracassos, uma série de derrota, mas quando Sansão buscou a presença do Senhor, a Bíblia fala que Deus foi com ele e ele conseguiu então vencer os seus inimigos e derrotar os inimigos de Israel. Nós poderíamos falar de Davi. Davi também, um jovem ainda, muito moço, e as pessoas que olhavam para ele não achavam que Davi seria capaz de fazer tantas coisas que ele fez. Mas o segredo de Davi era a presença de Deus, era o Espírito de Deus que estava com ele. Ele também lutou contra um gigante. A Bíblia fala que era um homem enorme, do qual os soldados experimentados de Israel, nenhum deles acharam que tinha condições, não é nem coragem, talvez uma autoavaliação. Eles fizeram uma autoavaliação, talvez até coragem eles tinham, mas eles percebiam que eles não tinham a capacidade, eles não tinham a competência. Ora, nós não vivemos somente de coragem, nós também precisamos observar estas coisas, nós precisamos observar também se nós temos condição, se nós temos competência para poder fazer com as nossas próprias mãos. Davi, ele também sabia que ele não podia fazer com as próprias mãos, mas ele invocou a Deus. E ele disse para aquele gigante que estava diante dele: olha, você pode vir contra mim com todo tipo das suas armas, mas eu vou contra ti em um nome do Senhor dos exércitos. E este foi o motivo principal de Davi ter vencido aquele gigante chamado Golias. Eu também quero trazer aqui para você um texto da palavra. Esse aqui é tremendo, esse texto, ele é muito lindo, e eu gostaria que você pudesse abrir comigo em 2 Crônicas, no capítulo de número 32. Olha que experiência maravilhosa, né? Veja, no capítulo 32, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si.
Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se transpassassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Veja, esse rei da Síria, Senaqueribe, tinha um exército muito grande, e a Bíblia fala que ele se levantou contra o povo de Deus. E Ezequias, que era o rei naquela época, ele ajuntou ali os seus cooperadores, aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, governando o povo, e ele então buscou orientações e tomaram juntos decisões. E as decisões foram os preparativos para poder vencer aquele exército. Mas por que eles tomaram essa decisão de enfrentar, de lutar, de vencer? Olha, lá no versículo de número 7, fala assim, que Ezequias, ele disse assim para o povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha que coisa maravilhosa, olha a fé do rei Ezequias. Ele motivou o povo, ele encorajou o povo, ele preparou o povo, não para ter medo, não para se acovardar, não, ele sabia que o inimigo era grande, ele sabia dos riscos, sabia do perigo, mas ele sabia que maior não era aquele que estava com o inimigo, maior era aquele que estava com eles. Olha, guarda isso no teu coração. Olha o que o rei Ezequias fala: com ele está, ou seja, com o inimigo está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha que coisa maravilhosa. Então, eles creram no poder de Deus e o povo se motivou no poder de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. Nós também estamos lutando a mesma guerra, meus irmãos. Nós não estamos imunes, nós não estamos fora do perigo, nós não estamos aí protegidos a ponto de nós talvez gritarmos para o mundo que nós não temos as mesmas possibilidades. Não, o inimigo é comum, mas tem que haver uma diferença. O mundo está lutando contra esse inimigo da maneira que o mundo pode, com o espírito do mundo. Mas a igreja, ela também precisa lutar contra esse inimigo, mas com outro espírito, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Então, lute, não temas, não temas. Olha, maior é o que está conosco do que o que está com ele. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, e o Senhor nos guardará, e o Senhor nos livrará, e o Senhor nos abençoará. Mas acontece que o inimigo, o rei Senaqueribe, ele não pensou que estas palavras iam detê-lo, não, ele se levantou ainda com mais força, ainda com mais determinação. E ele fala, lá no versículo de número 13, ele fala assim: olha, não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Veja, não é isso que estão dizendo. Olha, por um acaso você não sabe o que esse inimigo invisível já fez no resto do mundo?
Você não sabe o que esse inimigo fez na Itália, fez na Espanha, está fazendo nos Estados Unidos e talvez tenha feito na China, e nós na verdade nem sabemos o que fez lá. Essas ameaças também chegou para Ezequias. Então o rei, ele disse isso: por um acaso vocês não sabem do nosso poder, da nossa força, o que nós fizemos contra os povos de toda a terra? No versículo de número 14, então, na sequência do 13 ainda, ele fala assim: porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Versículo 14, ele fala assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Então veja, o mundo fracassou, os deuses deste mundo fracassaram, mas isso não quer dizer que o nosso Deus vai falhar, que o nosso Deus vai faltar. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é Jesus Cristo, Salvador, aquele que venceu o pecado, venceu o mundo e venceu a morte. No versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus: porém, diante destas coisas, o rei Ezequias e o profeta Isaías, está vendo? O rei tinha a palavra do Senhor, o profeta estava lá para poder dizer para ele a respeito do que o Senhor queria, a respeito do que o Senhor pensava. Então, o versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. A igreja não fechou lá, a igreja não parou lá. Eles oraram, eles buscaram o Senhor e eles clamaram ao céu. Sabe o que aconteceu? Versículo de número 21: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Viram? Eles nem precisaram lutar, eles nem precisaram colocar as mãos na espada, mas o próprio Deus enviou um anjo. Será que Deus não poderia enviar um anjo agora? Será que Deus não poderia nos trazer a cura agora? Será que Deus não poderia ser invocado e nós pudéssemos ver a obra tão gloriosa do Senhor no mundo? Eu acredito não, tenho certeza, que no mundo Deus não pode fazer, porque o mundo não crê, o mundo não conhece o Espírito Santo, não pode vê-lo, não pode recebê-lo, mas na igreja Ele vai fazer, porque a igreja crê, a igreja conhece, a igreja pode vê-lo, a igreja pode recebê-lo, a igreja já tem a cura, a igreja tem o poder do Espírito Santo. Aleluias por isto. Então veja que eles venceram, um inimigo que estava espalhado por toda a terra, uma experiência muito parecida com a nossa. Mas o que acontece nesses últimos dias? Vai lá comigo em Romanos, capítulo 1, e nós vamos ver um texto da palavra de Deus, que está escrito no capítulo 1 e no versículo de número 21, veja o que a palavra de Deus fala. Versículo de número 21 diz assim, do capítulo 1 de Romanos: porquanto, tendo conhecido a Deus, porque o mundo conhece a Deus,
A igreja tem pregado a palavra de Deus. A televisão tem sido usada para pregar a palavra de Deus. A internet tem sido usada para pregar a palavra de Deus. O mundo conhece. E o texto diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eles conhecem a Deus, mas Deus não é essencial. Mas Deus não é importante. Deus é supérfluo. A igreja é supérflua. Não precisa da igreja. O mundo não precisa da igreja. O mundo não precisa de Deus. O mundo tem a ciência. O mundo tem os seus poderes, as suas autoridades. Mas está escrito na palavra: a ciência mata, mas o Espírito vivifica. Glórias a Deus por isto. Então, irmãos, eles conhecem a Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha o que está escrito aí: antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o versículo de número 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E é o que nós estamos vendo. Tantos sábios, tantos que dizem saber, conhecer, ter experiência, mas eles estão como loucos, um querendo destruir o outro, um querendo derrubar o outro, um querendo minimizar o outro, porque entre eles não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus. Então veja que nós, como igreja do Senhor, em casa, nós estamos vivendo as mesmas experiências, mas em casa nós vamos ter a oportunidade de poder então fortalecer a nossa fé. Quem sabe através do telefone, quem sabe através do WhatsApp, o Instagram, qualquer meio de comunicação, você possa dar o seu testemunho para o parente, para o amigo, o colega de trabalho. Mostre que você está vivendo a mesma experiência, mas o Espírito que está dentro de você é diferente. O Espírito que está dentro de você leva você a pensar diferente, leva você a ter vontade de agir diferente. A palavra fala que o Espírito Santo é o Consolador. João 14,16 fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. A igreja, ela não precisa ficar perguntando aqui e nem ali. Nós sabemos o que nós temos que fazer nesta hora. Nós sabemos quais são as atividades. Tem gente que está em casa ficando maluca, não sabe mais o que fazer, não sabe mais, já fez aquela pintura, já consertou aquele defeito e já não tem mais, já está ficando ocioso, já está ficando depressivo. Você não, você sabe o que você tem que fazer. Nessa hora difícil, o crente sabe. Veja, Gideão orou e falou com Deus, Josué falou com Deus, Sansão falou com Deus. A Bíblia fala que o rei Ezequias, ele junto com o profeta Isaías, eles invocaram a Deus. Pois muito bem, é hora de oração. Não é hora, não vai nessa conversa de que todos os canais da televisão estão abertos para poder te dar o maior e melhor conforto no seu lar, né? Não fica aí simplesmente vendo os filmes, colocando as crianças só para ver desenho. Não, você não pode agir como o mundo está agindo, porque o mundo não tem o Espírito Santo, não vê, não conhece, não pode recebê-lo, mas você o vê, você o conhece, não só pode recebê-lo, como ele está vivo dentro de você. A palavra de Deus fala em João capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito, o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim.
O Espírito Santo não nos deixa enganar. O Espírito Santo, ele nos fala a verdade. O Espírito Santo nos revela a verdade. Você sabe a verdade. Você sabe o que está acontecendo no mundo. Você sabe que esse desastre não é por um acaso. Você sabe que todas estas coisas não é porque alguém perdeu o controle. Não, Deus é o único que tem o controle. E Ele ainda continua no controle. Querendo o mundo ou não, aceitando o mundo ou não, o controle das coisas não estão nas mãos dos homens, mas continua nas mãos de Deus. E nós sabemos, sempre soubemos, a palavra de Deus sempre nos preparou para esses dias, os últimos dias, dias difíceis, dia de tribulações, dia de perseguições. Nós sempre fomos preparados pela palavra de Deus. Os pastores sempre ensinaram o povo de Deus. Pode talvez alguém estar sendo pego de surpresa, mas a igreja não. A igreja sempre esteve preparada. Nós sabemos o que vem depois disso. O mundo não sabe. O mundo está aí pensando, será que vai vir recessão? Será que vai vir alguma outra praga, alguma outra peste? Nós sabemos as sequências dos fatos, até que nos leve ao dia principal, ao dia da volta de Jesus. Então, não fique em casa perdendo tempo, não fique em casa fazendo receitinha ali, não, olha, busque a Deus em oração, prepare a sua... Como que você está? Você está em comunhão? Veja, quantas pessoas que foram pegas de surpresa, fora da comunhão, quantas pessoas que foram pegas de surpresa, desviadas da palavra de Deus, e que hoje estão necessitadas de querer estar dentro da igreja e não podem estar. Mas existe aquele que estava preparado, existe aquele que sabia das coisas que haveriam de acontecer e estão acontecendo, e estavam na comunhão do corpo, na comunhão do sangue, estavam na comunhão da igreja, e estes com certeza hoje têm paz no coração. Mas se você não estava preparado, ore e peça a Deus uma oportunidade. Você que estava desviado, se prepare para voltar para a igreja. Você que estava afastado, se prepare para voltar para os caminhos do Senhor, A palavra de Deus, ela nos fala algo muito importante, e eu quero encerrar a mensagem desse domingo com esse versículo, para que você possa então, junto com todos os demais, guardar firme e forte no seu coração. Romanos, aí pertinho, do capítulo de número 8, e o versículo de número 28, capítulo 8 de Romanos, e o versículo de número 28, olha só o que está escrito aí na palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Igreja, eu sei que estas coisas vão cooperar para a tristeza, para o empobrecimento, para a destruição de muita gente. Mas veja que a Bíblia, ela não está enganando ninguém. Quantas pessoas estão usando a Bíblia sem conhecer o que estão usando? A Bíblia é uma ferramenta, e a gente, para usar uma ferramenta, a gente precisa saber e conhecer a ferramenta. Eu vejo muita gente hoje falando os versículos aqui, falando os versículos ali, inclusive esse, todas as coisas cooperam, mas presta atenção, a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que fazem a questão de Deus, mas não é para aqueles que acham que Deus é supérfluo, não é para aqueles que acham que Deus é apenas um objeto, que Deus é apenas
uma porta, que a igreja é insignificante. Irmãos, o que o mundo está dizendo é que a igreja não vale para nada. As portas da igreja aberta ou as portas da igreja fechada não muda nada. Mas olha, nós sabemos o quanto vale as portas da igreja. Se o mundo ainda está sustentado, é porque as portas da igreja estão abertas. Porque isso que nós estamos vendo é apenas alguns demônios se manifestando nesse mundo, enviando essas pragas, estas pestes. Mas a Bíblia fala que contra a igreja de Jesus Cristo, escuta bem o que eu estou dizendo para você, não é contra a igreja, contra a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Veja que o que nós estamos vendo aí são apenas alguns demônios, e o inferno só não toma conta porque a igreja de Jesus ainda está aqui na terra. A igreja de Jesus é quem detém as hostes malignas, os poderes das trevas. Então, mesmo que o mundo não ache, mesmo que o mundo pense, nós sabemos da importância da igreja. Então, você, cada vez mais firme na oração, firme na leitura da palavra, não deixe estas coisas tirarem a igreja do seu coração, a igreja de você, não deixe essas coisas esfriarem a fé que um dia Deus estabeleceu em você. Seja forte nesta hora, seja corajoso e não mude os seus passos espirituais. Então, veja, o texto é muito claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que nesse mundo muita gente vai sofrer a consequência, mas a igreja não. A igreja não vai sofrer consequência. A igreja vai sair de tudo isso muito mais vitoriosa, muito mais gloriosa. Ah, mas o senhor está dizendo que a igreja, ela não corre risco? O senhor acabou de dizer que corre. Acabei de dizer que corre e continuo dizendo que a igreja corre, mas para nós esse versículo da palavra, ele se completa, ele se manifesta, porque para nós está escrito assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós também corremos o risco. Veja bem, se nós morrermos, não pensa que para nós isso vai ser prejuízo. Nós não temos medo da morte. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito da vida. Aleluia! Jesus disse: aquele que crê em mim e que talvez vier experimentar a morte, eu o ressuscitarei. Glórias a Deus por isso. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós não cremos numa palavra daqui, numa palavra de lá, nós cremos nele. Então esse versículo, ele se completa na nossa vida. Todas as coisas, se nós morrermos, nós vamos ser privados da alegria da vida, mas nós vamos tomar posse da alegria da vida eterna. Glória a Deus por isso, irmãos. Não tenha medo. Se nós vivermos, muito bem, então nós vamos ter a oportunidade de estarmos celebrando a Deus nesta vida, até por breve tempo, porque em muito tempo breve nós com Ele estaremos. De forma que você pode dizer aí da sua sala comigo, diga comigo, e você pode dizer isso com seu coração cheio de fé, porque não é palavra positiva, é a verdade. É a palavra de Deus, é o poder de Deus nas nossas vidas, poder de Deus daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que amam a Jesus Cristo. E você pode repetir comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus possa preparar
mais uma semana de vitória. Nós estaremos com os cultos todos os dias. Você prepara a sua casa, prepara seus filhos, e todos os dias nós estaremos juntos através de todos os pastores. Uma semana gloriosa, uma semana especial, uma semana abençoada. Se aproxime aí do seu marido, se aproxime aí dos seus filhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que momento precioso esse de nós estarmos aqui meditando na Tua Palavra. É claro que a Tua Palavra é importante para as nossas vidas, Senhor. Ainda, meu Deus, que a grande parte desse mundo, Pai, não queira recebê-la, não queira ouvi-la, nós queremos. Continua falando conosco, meu Deus, ainda que seja nessa distância. Graças a Deus que o nosso Deus não é um Deus de pau, que precisa ficar passando de casa em casa, que precisa ficar passando de porta em porta, que precisa que os seus adeptos e os seus discípulos fiquem levando de casa em casa. O nosso Deus é Espírito, aleluias, e Ele está conosco. Aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Se nós estivermos aqui, o Senhor estará conosco. Se nós estivermos em casa, o Senhor estará conosco. Nós não estamos, meu Deus, perdendo nada. Quem está perdendo é o mundo, infelizmente, e nós estamos lutando, meu Deus, lutando para abrir a igreja, não por causa de nós. O mundo pensa que é por causa de nós. Nós estamos bem, nós estamos abençoados, nós estamos fortalecidos. Nós gostaríamos de abrir a igreja para poder ajudar os feridos deste mundo. Nós queríamos abrir a igreja porque a igreja também é um hospital. Nós também somos nesta hora, assim como os médicos foram convocados, nós também gostaríamos, como pastores, como missionários e pregadores da palavra, também sermos convocados. Mas nós não somos importantes para eles, nós não estamos na lista dos necessários. Eles é que sabem. Nós não estamos perdendo nada, quem perde é eles. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoa aquela liderança, aqueles líderes, meu Deus, aqueles que têm autoridade neste mundo, que ainda, Pai, são tocados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa para que eles possam, meu Deus, ter força nesta hora, para que eles possam, meu Deus, resistir nesta hora, e para que eles possam, meu Deus, ter uma palavra de ousadia, assim como o rei Ezequias teve uma palavra para o povo, que as autoridades que têm, meu Deus, o Teu Espírito Santo, que elas não fiquem escondidas, que elas não fiquem alienadas, mas que elas tenham a coragem de dizer para o povo a Tua palavra, Senhor. Aconteça o que acontecer, Pai, mas que elas sejam encorajadas, porque, meu Deus, com esta praga, meu Deus, está o espírito do mundo, mas conosco, com a Tua igreja, está o Espírito do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa cada família, esposo, marido, que nesta hora estão juntos aí em casa. Abençoa esta família, os filhos. Senhor, enche esta casa de alegria, de unção, enche esta casa, meu Deus, de poder, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos uma semana abençoada. Abençoa os pastores, para que eles possam vir na sequência com uma palavra, meu Deus, alimentando a Tua igreja, Senhor, abençoando o Teu povo, até que nós possamos estar aqui de volta. Para isto, meu Deus, nós abençoamos o Teu povo com a graça do Teu Filho Jesus Cristo, o amor do Teu coração e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo, agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, uma grande semana, fique em paz.